passando aí por um período de semi-luto, né? Que são 3 semanas que são chamadas as semanas de repreensão. São 3 Haftarot que a gente tem. E cada Haftará, ela tem um tipo de repreensão, né? Agora a gente vai entrar na Haftará de Isaías, não é isso? A gente passou por algumas de Yeremiyahu. E agora a gente vai passar por algumas por uma de Eshayahu, já para chegar no dia 9 de Av, né? Tisha B'Av, ok? O 9º dia de Av. Alguém tem um pouquinho de noção de por que a gente está passando por esse período agora? Vai chegar o Tisha B'Av. Alguém pode dizer mais ou menos o que é o Tisha B'Av? Destruição do Beit HaMikdash? Isso, destruição do templo. E não só a destruição do templo, a gente vai ver que na história, além da destruição do templo, o vídeo está ficando escuro, mas tá bom. Além da destruição do templo, não é a luz não, é por causa da luz de lá de fora. Entendeu? Aí a luz fica ali, aí ela dá sombra aqui no vídeo. Então é por conta da destruição do templo, mas não só a destruição do templo, mas também o que foi acontecendo. Acho que agora vai melhorar. Agora foi, melhorou bastante. Não só a destruição do templo, o que foi acontecendo no período da história? O povo de Israel foi perseguido justamente nesse período. Tem uma lenda brasileira que foi baseada na tradição judaica, que foi transmitida de pai para filho, que é o seguinte: mês de agosto, mês do desgosto. Isso é uma lenda que tem uma como é que eu posso dizer? Que é... Não, o pessoal chama de como é que é o nome? Quando é uma coisa que é uma superstição. Ok, isso é uma superstição que ela não tem um fundamento, tá? A não ser quando você vai na lógica da Torá e você começa a pesquisar na história que tem acontecido. Por quê? O mês de agosto ele fica muito próximo do mês de Av, né? O mês hebraico de Av. Então o que acontece? Para os judeus manterem algumas coisas da história, que eles não podiam dizer que eram judeus, e nem lembrar da história judaica, porque eles seriam perseguidos, o que passou a acontecer? Eles começaram a fazer umas histórias que elas fossem camufladas para poder esconder uma verdade bíblica. Então o que acontece geralmente no mês de Av, né? Ou antecede um pouquinho no mês de Av, essas 3 semanas. Há 2 semanas atrás, o que aconteceu? Marcou na história o tempo que queimou os muros de Jerusalém, numa época do ano. Uma outra época do ano, cessaram os korbanot, os 17 Tammuz, os sacrifícios, foram proibidos pelos gregos, né? E várias perseguições aconteceram no dia 17 de Tammuz. Ok? Isso na história, em vários períodos de séculos diferentes. Aí você fala assim, pô, se em vários períodos da história, em séculos diferentes, no mesmo período, na mesma data, exatamente no dia 17 de Tammuz, acontece uma desgraça com o povo de Israel. Alguma coisa tem de errado. Não é coincidência. Coincidência tu vai lá, 2 anos seguidos é uma coincidência. Agora, séculos diferentes, em anos diferentes, mesmo dia, tem alguma coisa de alerta que o Eterno tem para nos dar. A Bíblia era feita de sinais. A gente tem que ficar atento a sinais no final dos tempos, sinais do Sol e da Lua, que está escrito lá na Torá, para a gente ver apontada a data do ano e etc. Então nós temos que olhar para os sinais. Tempos apontados. Os tempos apontados, né? Chamados otot. Então esses sinais, esses ot, na verdade em hebraico significa sinal, né? Otot é tempos apontados ou datas, né, em hebraico. Então o que acontece? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque a cada sinal ele tem algo a nos mostrar, a nos revelar. Entendeu? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Então, aconteceram essas coisas nessa época do ano. E no período de 3 semanas entre essa data e até o dia 9 do mês de Av, que são 3 semanas, acontecem também muitas desgraças. Agora uma pergunta. Algumas pessoas vão falar o seguinte, isso é uma lenda. Isso é uma lenda judaica. Agora esse ano a gente teve uma coisa que aconteceu nessas 3 semanas, que está acontecendo, que é meio difícil a pessoa olhar para isso e falar assim, não, isso é coincidência. O que está acontecendo agora? Né? É coincidência? Ah, não, é coincidência. Coincidência exatamente na mesma data. Perceberam como é que a coisa ela é muito... o mundo espiritual é muito mais do que uma coincidência. O mundo espiritual não é feito de coincidências. O Eterno não coloca tempos apontados de festas bíblicas para a gente fazer à toa.
tem motivos específicos para elas, entenderam? Então, essas 3 semanas são chamadas de Tochachá, semanas da repreensão, que a gente for ler a Haftará. Dessa semana passada foi Jeremias 2, do 2 ao 4, que fala justamente sobre o seguinte: olha, preste atenção. O povo de Israel, se a gente for falar, ontem eu não tive como falar direitinho, mas vou dar uma introdução um pouquinho que tem a ver com a história que a gente vai ler hoje. O Eterno falou o seguinte: olha, vocês começaram a idolatria, não foi só porque vocês se voltaram para a idolatria porque vocês tiveram vontade de ser idólatras, mas foi por causa que o amor de vocês se esfriou. Vocês pararam de ter aquela primeira empolgação como a noiva no deserto. Não é isso que a gente leu na conta? Não foi isso? Vocês pararam de ter aquela empolgação inicial. Depois que vocês perderam essa empolgação inicial, todo o restante começou a ser menos importante. Entenderam qual é a questão? Por isso que eu digo, o primeiro amor, aquela coisa inicial, tem que ser uma coisa que tem que ser alimentada na gente. Por isso que essas festas bíblicas são importantes. Por isso que essas semanas de Tochachá, elas são importantes para poder falar para a gente o que é importante de verdade. Nesse tempo, por exemplo, a gente não... É permitido a gente olhar para um lado e olhar para o outro. Se tiver um determinado horário, a gente ultrapassar o sinal vermelho, não é? Mas nessa época a gente toma mais cuidado. O pedestre ele pode atravessar, inclusive fora da faixa. Algumas pessoas fazem isso. Mas nessa época do ano não faça isso. Tá? A gente com razão pode brigar com alguém que pisa no nosso pé. Mas nessa época do ano toma um pouco mais de cuidado. Que é uma época em que o Eterno ele abre uma brecha aí para a gente poder... para coisas acontecerem de não gostosas com o povo de Israel. É um tempo diferenciado. Então tomem muito cuidado. Tá? Esse é um tempo para a gente prestar atenção nas coisas. Brigas entre famílias, pessoas de perseguição contra a gente. Infelizmente, o cônsul de Israel, o embaixador não, como é que é o nome? Eu sempre esqueço essa palavra. Foi retirado lá de... Não, mas não foi só embaixador. Aquela pessoa que faz uma média política. Diplomata. O diplomata brasileiro falou uma besteira no meio de uma guerra, ele escolhe um lado. Diplomacia não é você escolher um lado, é você apaziguar a questão. Aí o diplomata brasileiro falou: não, olha, o Israel está usando de força desproporcional com Gaza. Está alimentando o ódio, né? Porque está escolhendo um lado, quem é o bonzinho e quem é o mau. E aí, por outro lado também, o diplomata israelense também fez uma outra gafe. Começou a comparar futebol com guerra e falou: guerra não é que nem a gente perde 7-1, fazendo aquela menção daquela vergonha que o Brasil passou, e começou a falar que o Brasil era um anão diplomata. Por mais que todos os dois falaram uma certa verdade, acalorado a questão, não é um momento de falar esse tipo de coisa, entenderam? E assim, não é bom falar esse tipo de coisa, especialmente no período que a gente está. Então, nesse momento, foi um momento em que ele levantou pessoas contra a gente. Eu recebi diversas perguntas falando sobre isso, falando sobre a atitude do diplomata, falando das guerras. E eu falei: gente, eu não tenho nada a ver com a guerra, eu sou contra a guerra. Entendeu? Tentar me envolver nisso é a mesma coisa de dizer que eu tenho a ver com o que a Dilma faz no governo. Não tem nada a ver. Mas as pessoas perguntam e te fazem indagações, e alguns problemas podem vir a acontecer por causa disso. Então, especialmente nesse período, tome muito cuidado, não cheguem tarde em casa, não saiam muito cedo, tomem muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo. Agora vamos estudar um pouquinho. Então eu fiz um resumo aqui das alachot. Por quê? Pegando outro caderno aqui. Porque a gente estudar, é importante a gente estudar as alachot do Shulchan Aruch, mas eu quero aproveitar o tempo e falar o máximo possível resumido. Depois a gente vai estudar o Shulchan Aruch, porque o Shulchan Aruch ele usa, se eu não me engano, o Siman 121, 122, 123, 124 e o 125, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Para falar sobre isso. Só sobre Tisha B'Av, dia 9 de Av. Então são 122, 123, 124, 125. Então são 4 simanim, são 4 capítulos compridos. Então eu peguei aqui as partes mais práticas para depois a gente discutir com calma, tá bom? Ok? Depois a gente tira a dúvida. Então vamos se preparar então para Tisha B'Av. Tisha B'Av, ele é Avelut. Avelut é a palavra em hebraico para luto. Mi Beit HaMikdash, do templo sagrado. Tá?
E por que se faz luto por um templo? Eu lembro que ano passado a gente estava em haver luto pelo templo, e o pessoal lá no trabalho, eu fui trabalhar nesse dia, esse ano eu não vou trabalhar nesse dia, mas ano passado eu fui trabalhar, e quando eu cheguei no trabalho o pessoal olhou pra minha cara assim, e aí ficou um clima meio estranho. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de me divertir com as pessoas do trabalho, comento sobre tudo, brinco sobre tudo, e aí nesse dia eu não estava muito pra papo. E falei assim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, normal. É um rapaz que é um pouco mais próximo de mim falou assim, não, aconteceu alguma coisa? Não, é que desculpa, eu não estou muito animado porque eu estou de luto hoje. Aí o pessoal, aí ele chegou, não, o que aconteceu? Quem morreu? Eu falei, não, porque o templo de Jerusalém foi destruído. Ele olhou para mim e falou assim, caraca, sério? Quando isso? Eu falei, tem uns 2.000 anos. E aí, exatamente, isso aí começou a rir, ele zoou pra caramba e tal. Porque pra eles é um pouco difícil entender a importância do Beit HaMikdash. E só pra envolver mais a galera mais jovem, o Beit HaMikdash é tão importante, mas tão importante, que não havia fome em Israel por conta do Beit HaMikdash. E o mundo fica em paz, sem guerra, quando o Beit HaMikdash está construído. E as pessoas que abençoam ao homem Israel têm prosperidade infindável. São tantos milagres que acontecem em Israel e no mundo por conta da existência do Beit HaMikdash que é um pouco difícil explicar. Só para você ter uma noção, a Arca Sagrada, quando estava no Beit HaMikdash, ela flutuava no templo, né? Os historiadores eles ficam muito intrigados como é que a velocidade que o povo de Israel caminhava no deserto. Historiadores, o pessoal que faz negócio de como é que escavações e tal, eles ficam impressionados com como é que esses caras conseguiram andar com um negócio tão pesado como uma arca sagrada, fazendo o que eles tinham que fazer. E aí estudiosos dizem, e aí são estudiosos que dizem, está no Talmud também, mas só para não falar que a gente está usando literatura religiosa, historiadores dizem que eles tinham uma técnica de usar uma pasta que continha também um pouco de registro de hélio e fazia com que a Arca da Aliança ela flutuasse. Então eles só seguravam só para apoiar, mas ela ficava flutuando na verdade. Era uma pasta que fazia com que quebrasse um pouco da gravidade, com base de hélio. Então os cientistas eles ficam meio que tentando estudar novamente esse tipo de coisa para poder voltar a usar esse tipo de material. Mas são milagres tão grandes, mas tão grandes, que a gente fica pensando, gente, sem o Beit HaMikdash no mundo, eu não sei como é que a gente consegue viver. Porque eu acho que se o planeta todo entendesse a importância do Beit HaMikdash, as pessoas iam doar dinheiro para Israel para a reconstrução do Beit HaMikdash. Né? Existe discussão se vai ser refeito, se vai descer pronto do céu, ainda tem um pouco de discussão. Mas a ideia é ter a vontade de que o Beit HaMikdash volte a funcionar. É uma coisa muito importante. Né? Só para você ter uma noção, a importância do Beit HaMikdash, agora, não sei se está pronto, não sei se está para terminar, o Templo de Salomão lá em São Paulo, que já inaugurou, que aquele senhor estava montando, e ele está pegando pedras de Israel para botar lá, já pegou, né, na verdade. O governo de São Paulo estava ajudando, porque vai ser um ponto turístico, a comprar as pedras de Israel. Vinha blocos grandes de Israel para montar. Então ele todo foi montado com materiais de Israel. Né? Então, para você ter uma noção, está movimentando milhões, e muitas pessoas querem ver. Tem judeus que estão curiosos para ir lá ver, né, em São Paulo. Tem laicos que não creem nada, mas querem ver a construção grandiosa. Imagina isso, mas também com a glória de Akadosh Baruch Hu, né? Com milagres acontecendo lá dentro e com coisas maravilhosas. A gente comentou aqui sobre algumas coisas que aconteceram de milagre na minha memoridade. Por exemplo, a pessoa que não podia lembrar do que tinha lá dentro, quando saía se esquecia. Só podia fazer o esforço que for. Entrava lá dentro, se não fosse para ela lembrar das coisas que aconteciam, ela saía e esquecia tudo que tinha lá dentro. Então assim, é algo incrível. Então a gente tem sim que lembrar disso como uma coisa não do passado, mas uma coisa que é importante para nós nos dias atuais. Porque o templo, ele também é um símbolo também da própria existência do mundo, da Akadosh Baruch Hu e da nossa existência.
Tanto é que as medidas do templo, cada medida ela tem a ver com algo espiritual. No dia de Tisha B'Av, no dia 9 de Av, a gente vai estar aqui na sinagoga, a gente vai passar o dia todo estudando só sobre o templo. O dia todo estudando cada detalhe da construção do templo, cada coisa do porquê, os motivos, os símbolos, cada coisa, por que ele foi construído. Não sei se vocês sabem, mas há um modelo na região celestial que foi a cópia do qual Moshe Rabbeinu construiu para construir o terreno. Então você conhecer o Beit HaMikdash é conhecer a região celestial. Olha só que lindo. Você quer conhecer qual é a região celestial onde os anjos estão, você tem que conhecer o Beit HaMikdash físico, porque através dele ele é um símbolo, ele é um sinal das coisas que tem no céu. Para você ter uma noção, quando o Eterno falou assim, olha, Moshe, você vai construir um templo que vai ter as medidas exatas de conforme foi mostrado no monte. Então no monte, Moshe Rabbeinu teve uma visão celestial de Kadosh Baruch Hu. Ele conseguiu entrar em contato com coisas espirituais muito grandes. Então, o modelo que foi mostrado para ele, que já havia na região celestial, foi a cópia que ele estava para fazer também o Mishkan. E também houve uma revelação também de Shlomo Amelech para construir. O homem mais sábio do mundo teve a revelação de como construir um templo maior do que o Mishkan, que ele pudesse também ter essa dimensão de quem era Kadosh Baruch Hu. Ok? Então, quando você conhece o templo, você também conhece o sagrado. Então, não é só uma casa de estudo, como eu não estou menosprezando o Beit HaMidrash e o Beit HaKnesset, mas que eles são como se fosse o Beit HaMikdash. Tem uma santidade nesse local, porém, a gente não tem como dimensionar a santidade do templo, não tem como dizer. É algo incrível, incrível. Agora, só para dar um gostinho para vocês quanto é importante, vamos lá. As alahot. Dia 8 de Av, dia 8 de Av cai no... Deixa eu pegar aqui, só para pegar esse ano aqui. O dia 8 de Av, agosto. Lembrando que essa gravação está sendo feita em 2014, então eu vou dar as datas para 2014, mas aí você veja o calendário judaico atual para ver em qual data cai. O dia 8 de Av cai no dia 4 de agosto, segunda-feira, tá? Então vamos lá. O que se faz na véspera? Dia 9 de Av vai cair na quarta-feira, no dia 5 de agosto. Então o que se faz na véspera, no dia 8 de Av? Retav. Há uma discussão se pode ou se não pode estudar ao entardecer. Ou seja, tem gente que diz que já não pode mais estudar a Torá quando dá 12h45, quando passa da tarde. Só pode estudar no dia 8 de Av, tem opiniões que só pode estudar só de manhã a Torá. Passou do meio-dia, do Hatzot, não pode mais estudar a Torá no dia 8. Há discussões. Tem gente que estuda durante esse dia e tem gente que não estuda a Torá, só no período da manhã, no dia 8. Há quem diga que pode antes do pôr do sol do 9 de Av. Então tem uma segunda opinião que diz o seguinte, olha, antes do sol se pôr para o dia 9 de Av, ou seja, depois do dia 8 de Av, anoiteceu, ainda pode, quer dizer, antes de anoitecer ainda pode, anoiteceu, não pode mais. Entenderam? Vamos lá. Tem gente... eu sigo a seguinte opinião. Eu sigo a opinião de que já me molesta muito eu não ter que estudar no dia 9 de Av, por causa do mês, a Torá. Então, é muito ruim ficar praticamente 2 dias sem estudar a Torá. Então, como é uma coisa, como é um peso muito grande, eu estudo mesmo no dia 8 anterior, eu estudo a Torá até quando o sol se põe para o dia 9 de Av, tá? Eu faço isso. Mas há opiniões que dizem que passou do meio-dia do dia 8 de Av, você não pode mais estudar a Torá. Ok? Dia 9 de Av não se estuda a Torá. Dia 8, no dia 8, no dia 9 é um jejum, correto? Então sempre antes de um jejum, o que a gente faz? A gente se alimenta bem. Então a gente no dia 8 tem que comer bem para se preparar para o jejum. Come bastante, tá? Na primeira e na segunda refeição do dia. Dia 8 de Av, fez a primeira e fez a segunda refeição, pode comer bem, com vontade, se alimente com vontade para se preparar para o jejum. Lembrando que
semelhantemente ao jejum do Yom Kippur, quem come antes bem, quem se prepara para o jejum, recebe mais mérito do que o próprio jejum. Ou seja, porque a pessoa se preparou. Porque a pessoa começa a fazer o jejum e não cumpre o jejum, ela está quebrando uma palavra, está quebrando a honra dela. Ela está fazendo um voto de tolo. Então, se ela se prepara para isso, ela está realmente colocando mais ênfase na vontade dela de fazer o jejum. Entendeu? Então, a pessoa se prepara antes. Na primeira e na segunda refeição no dia 8, a pessoa come bem, come bastante, se alimenta bem. Tá? E é importante também, no dia 8 de Av, beber água de 30 em 30 minutos. É um dia que você vai fazer muito a Shariatzá, fazer muita oração depois de ir ao banheiro. Porque de meia em meia hora você vai beber água. Por quê? O corpo demora para reter líquido. Tá? Então você vai no banheiro muitas vezes para jogar muita coisa fora. Então ele vai reter pouco, ele vai jogar muita coisa fora e vai reter pouco. Lembrando que também o jejum também, gente, é algo para o corpo de benéfico. Por quê? Porque você vai limpar a toxina do seu corpo. Ok? Então, para você se preparar para o jejum, você vai beber água de meia em meia hora. Você vai perceber que quando você for no banheiro, a eliminação vai sair cada vez mais clara, mais transparente, como água. Isso significa o que acontece? Todas as toxinas do seu corpo você vai eliminando. Então, cada vez mais vai ficando mais claro, entendeu? Isso é bom também para o organismo. Então, beber água de meia em meia hora, porque no dia 9 não se bebe água. É jejum de sólidos e líquidos, tá? Então, no dia anterior você bebe água de meia em meia hora, mesmo que não tenha vontade, bebe água. Por quê? Porque o seu corpo vai ajudar a reter água, então você não vai sentir tanta sede no dia seguinte. Mesmo que você elimine toda a água que você for beber, você consegue depois de um tempo conseguir reter um pouquinho mais de líquido, que o seu corpo não retém líquido com tanta facilidade, entenderam? Você tem que beber muita água, porque o teu corpo usa a água que você bebeu mais para poder eliminar do que necessariamente para poder guardar, para poder você limpar o organismo mais do que para você guardar. Então quanto mais você beber água, melhor, porque você vai conseguir reter água e você não vai ter muito problema. Tá? Fazer muito a Shariatzá, que a gente já falou. Depois, fazer 2 seudot importantes de coisas que não façam liberar o ventre. Ou seja, essas 2 seudot, você tem que escolher o que você vai comer dessas 2 alimentações. Por quê? Você tem que escolher mais coisas que vai ajudar a manter o seu organismo sem liberação, tá? Do que você, por exemplo, você não pode comer mamão nesse dia, no dia 8. Porque mamão ajuda a liberar. Tem outras coisas também que vão ajudar a liberar o organismo. Então, você evita esse tipo de coisa. Por quê? O teu corpo vai precisar reter a energia para você no dia seguinte não sentir tanta fome, não sentir tonto, não sentir mal-estar e etc. Entenderam? Ok? A terceira seudá do dia 8, ou seja, o jantar da noite, para se preparar para o anoitecer, já não pode ser feita numa cadeira, tem que ser feita no chão. Tá? Se for uma cadeira, tem que ser um banco mais baixo, porque o luto, Raverino, não sei se vocês sabem, no luto a gente não senta em lugares altos, a gente também não deita em lugares altos. A gente senta e deita no chão. Tá bom? No chão sem conforto? Não necessariamente sem conforto. Pega o colchão e coloca no chão. Tá? Prepara uma cama no chão. Banco, você não senta em poltronas e em cadeiras. Sempre uma poltrona mais baixa, uma cadeira mais baixa, alguma coisa próxima do chão. Ou literalmente no chão, tá? Isso é um luto, tá bom? Então a partir do anoitecer já não senta em lugares altos, o jantar já não é em lugares altos, não é numa mesa, é geralmente perto do chão e você dorme também, já prepara a cama para você dormir no chão, ok? E nessa terceira refeição, o grande costume é você comer um pão com ovo, tá? Que é a alimentação de um enlutado, tá? Então na janta você se prepara antes do jejum, para você entregar o jejum no anoitecer, um pouquinho antes, você já come uma refeição com pão com ovo, que é uma refeição leve, e que é a refeição do enlutado, tá? Um pão com ovo mesmo. Isso no dia 8. No dia 8, tá? Para se preparar. No dia 8 no anoitecer, tá? Antes do anoitecer você já faz essa janta. É a última refeição até o luto. Alguns têm o costume também de colocar cinza de carvão nesse sanduíche, que a cinza ela representa também o luto também. Muitos jogavam cinza sobre si e colocavam também nos alimentos nas escrituras, tá? No tempo das escrituras. Então, ele faz parte também do aveluto, do luto. Então, tem gente que coloca essa cinza, ele dá essa raspada nas cinzas e coloca no sanduíche,
Tá? E essa última refeição é antes do pôr do sol? Como é que é? É antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. Após o pôr do sol já entra o jejum. Sim, já entra o jejum. Não necessariamente, tá? Porque o jejum literalmente só começa 1 hora antes do nascer do sol. Ah, ok. Tá? 1 hora antes do nascer do sol. Então você ainda poderia, teoricamente, comer antes do nascer do sol, 1 hora antes. Você acorda 1 hora antes, faz uma oração, mas aí o que acontece? Antes de dormir você não pode, você tem que dizer, eu estou indo dormir sem começar o meu jejum. Tá? Você tem que falar, porque se você dorme, ou você começou a noite, e você não faz isso, já começou o considera dali dia. pra frente. Exatamente. Porque o jejum ele é considerado na parte diurna, tá? Na parte onde tem sol, tá? Não na parte noturna. Porque teoricamente, dentro das escrituras, até na cultura antiga, a noite ela não tem, ela não é um momento de ação. A ação é durante o dia. Tá? É um momento de inércia, né? Momento de inércia. Então assim, então você tem que dizer, estamos começando agora, mas eu não estou comendo essa refeição, mas eu não estou começando o meu jejum. Eu vou dormir, tá? Eu vou começar o jejum somente amanhã. E, gente, se preparar de verdade, coloca 2, 3 despertadores. Se você for fazer isso, é meio arriscado, porque você pode acordar no dia seguinte em cima da hora. Então, qual é o meu grande conselho? Você colocar o relógio para despertar 2 horas antes e 1 hora antes, tá? Para você, ou 1h30 antes, porque tem aquele período de meia hora que tem aquele relógio que tem soneca, então ele vai tentar ir te despertando durante... Seja bem-vindo, pode sentar aí, pode ficar à vontade. Ele vai te despertando durante o dia, entendeu? Entendeu qual é a questão? Ok. Então é importantíssimo que a gente se prepare para isso. Ron? Ok? Alguma dúvida? Não? Tá. Então, aí, 2 horas antes você já se prepara logo que você vai comer. Aí depois da meia hora ou então na meia hora você prepara. 1h30, né? Então 1h30 antes, na segunda meia hora do pôr do sol, antes do pôr do sol, você já se prepara, come lá o seu sanduíche e aí começa a entregar o jejum. Ok? Entenderam? Ok? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Na janta se tira o sapato. Tá. Na janta se tira o sapato de couro. Quando você for jantar durante a noite, antes do anoitecer, você já tira o sapato de couro, caso as pessoas estejam usando. De preferência, algumas pessoas elas usam os sapatos de couro. Pega aqui, tá aqui do lado. Ou então senta aqui. O sapato de couro, a pessoa já pega o sapato de couro. Ela vai usando para ter o símbolo de tirar, porque o sapato de couro ele representa uma coisa nobre, tá? E a coisa nobre é uma coisa no momento que a gente tem. Então todo Yehudi, seja ele mais pobre ou mais rico, ele vai tirar seu sapato de couro e vai colocar um sapato de pano, tá? Não, mas eu não tenho sapato de pano. Pelo que eu posso substituir? Alguns rabinos eles aconselham, por exemplo, havaianas. Eu até anotei alguns aqui que eles colocaram. Não, eu não coloquei. Eles não permitem o Crocs. Vocês conhecem o Crocs? O sapato Crocs? Não, eu também não conheço, mas eles não permitem o Crocs. O Rav Menentzal, que é um Talmid Chacham de agora, um Gadolador, ele proíbe o Crocs, embora ele seja de pano. Tá? Ele proíbe porque ele é confortável. A ideia do luto não é você estar confortável. É você viver aquele momento de maneira mesmo desconfortável. Porque há uma tendência nossa do seguinte: todo sofrimento, se a gente esconde dentro de nós, aquilo gera uma amargura. Então, a ideia é fazer o que a Dona Ruth não está aqui para poder me ajudar. Mas os psicólogos dizem que é importante, depois de um luto, fazer uma catarse. O que é uma catarse? Chorar, botar para fora, prantear mesmo. Porque se você guarda, isso pode até gerar um câncer, por exemplo. Né? Porque quando você guarda a mágoa dentro de você, você não coloca para fora, isso gera problemas dentro de você. Então a ideia, inclusive do Tisha B'Av, é você não se sentir confortável para que você esconder aquele sentimento dentro de você. É justamente você colocar isso para fora. Ok? Então, eles aconselham colocar havaiana, tá? Que não é de couro, não é de pano, mas é de borracha. Então, eles consideram como sendo permitidos. Ou então um chinelo que não seja muito confortável, ou então um sapato... quer dizer que eu posso usar um tênis? Se o tênis for bonito.
Se o tênis for confortável, é aquele tênis que você usa para sair para o shopping center, então não é permitido. Ok? Qual a ideia? Vamos botar um tênis que quase você não utiliza, né? Quase não... De preferência aquele tênis mais surradinho. Entendeu? Descalço, pode? Descalço pode, de preferência descalço. Mas como algumas pessoas vão trabalhar, algumas pessoas vão para a sinagoga, outra coisa, então às vezes tem que caminhar um pouco, então elas usam um chinelo para isso, entendeu? Mas volta um pouquinho, o que é proibido fazer nesse dia? Não, então, eu tenho tudo anotado aqui, depois você... A gente vai falar um pouquinho sobre o Shulchan Aruch, eu estou resumindo agora, tá? Eu entrei por enquanto, foi no dia antecessor, que é o dia 8 de Av, tá na véspera. Agora eu vou entrar no dia 9 de Av. Depois a gente... do Shulchan Aruch, tá? 122, 123, 124, 125 os capítulos, tá? A gente ainda vai estudar ainda o Shulchan Aruch, mas eu quero primeiro dar o resumão, para depois a gente estudar especificamente, tá bom? Então, vamos lá, agora a gente vai entrar no Tisha B'Av mesmo, no dia 9 de Av, ok? Jejum de sólidos e líquidos. Não se come sólidos e líquidos nessa área. Isso. Desde o amanhecer, essa alahá, até o anoitecer. Tá? Ou seja, nesse ponto, começou o dia 9 de Av, você não começa o jejum. Lembrando que o dia 9 de Av começa na noite anterior, na noite de véspera. Tá? Só quando amanhece o dia. Começou o dia, tá? Amanheceu, apareceu o sol, aí você começa o jejum, tá? Então se prepara uma hora antes, acorda um pouquinho antes, para que você possa se preparar para o jejum, fazer suas orações e etc. Então ele vai desde o amanhecer, do dia 9 de Av, tá? Até o pôr do sol, do dia 10 de Av, ok? Vamos lá. Então a gente aí tem um período de quase 15 horas. São 15 horas de jejum. Tá bom? Vamos lá. Tem um problema no luto. O luto geralmente não se escova o dente. Tá? Então esse dia vai ser 25 horas sem escovar o dente. Tá? Essa é lá. São 25 horas. Você não comeu, precisa limpar. Mas a ideia também é o seguinte, a ideia também é você evitar proximidade. Por quê? Porque quando você entra em contato com outras pessoas, você faz zimonim. O que é zimonim? Você começa a comentar coisas felizes, coisas alegres e tal. A ideia é justamente você se isolar, porque você vai estar realmente com um pouco de mau hálito, porque o seu estômago vai estar vazio. Você não vai estar colocando nada na boca para poder dar um bom hálito, então você não vai ter oportunidade de ficar conversando demais, ficar muito próximo, maridos e mulheres ter o seu contato marital, né, e etc. Então você vai evitar, porque a ideia é você, eu sei que é meio difícil a palavra, mas curtir o luto, ok? A ideia é você viver o luto de verdade, é você realmente não se distrair do luto, manter a atenção para o luto. Por quê? Porque você tem que entender o que realmente é importante para você. Nesse caso do 9 de Av, é você entender o que realmente é importante para você, tá? Que são as coisas espirituais, mais do que coisas seculares. É um dia para você pensar sobre isso. No luto, agora vamos falar um pouquinho sobre o luto de família, alguém morreu. É você ser consolado sem você buscar subterfúgios. Por exemplo, eu vou conversar, bater papo com a minha vizinha, vou bater papo com meu irmão, com minha irmã, para eu distrair do luto. Não é distrair do luto, é você viver e colocar aquilo para fora. Então se você está com o dente escovado, por exemplo, você vai chegar perto da pessoa, vai bater papo, vai se distrair, e você não vai viver o luto. E aquilo ali vai estar dentro de você não vai colocar para fora. E a ideia não é você se distrair do luto, é você colocar isso para fora. Você nunca mais chorar por aquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas eu vejo que pessoas que choram depois que alguém morre, ela nunca mais lamenta. Agora, quando a pessoa às vezes fica segurando muito, vai ter uma hora que ela vai ficar amargurada, triste alguma coisa. Vai ter um momento que aquilo ali vai colocado para fora, da pior maneira, porque aquilo ali já criou raízes dentro dela. Então coloca para fora, quando for um luto de pessoa da sua família. Coloca para fora. Viva isso. Chore mesmo. Eu não tive a oportunidade de falar com a pessoa, de pedir perdão, alguma coisa assim. Coloque isso para fora. Que isso é ruim quando a gente mantém isso dentro da gente. Tá? Hoje os psicólogos
Os canalistas falam isso também. Pena que a dona Ruth não está aqui para apoiar, porque ela tem viés técnico para falar sobre isso. Falei sobre escovar os dentes. Sapato de couro. Né? A gente não usa sapato. De preferência usar um sapato velho, não pode usar sapato de couro. É um período em que homens, maridos e mulheres não têm contato. É como se estivesse no tempo de Nidá. Então, abraço não pode ter muito contato, beijo, essas coisas. É um período de luto. Então, evitar esse tipo de contato. Eu falei sobre o Rav Menentzal. Falei que Havaianas, o Rav Rony Horowitz, ele falou que pode, é permitido. Isso também é proibido para a família, tipo assim, uma mãe, um irmão, sair assim? Sim. É porque, na verdade, Rafael, eu estou falando o seguinte, olha, eu estou falando isso das pessoas que entendem, por isso que eu acho melhor até ir para a sinagoga. Por quê? Porque se você fica em casa e sua mãe que não entende, ou seu pai, ou seu tio que não entendem isso, não estão vivendo a Torá, para eles, o templo é só mais um galpãozinho que o pessoal usa para fazer qualquer coisa, entendeu? Que aluga ali para fazer alguma coisa, eles vão associar com isso. Eu até ouvi uma pessoa comentando uma vez, estava no ônibus, estava ouvindo uma pessoa comentar que o templo na verdade é a igreja dos judeus, e não é. É muito mais do que simplesmente um galpão que você aluga para fazer alguma coisa, né? Que você usa para fazer festa, você usa para fazer outras coisas, não, é uma coisa especial, né? Então, a pessoa não vai entender. Então, o que você faz? Você simplesmente vai para a sinagoga, que é a melhor coisa para fazer, ou se sua mãe, teu pai, teu tio que não entendem, e que vai ser uma falta de cavodo, você não dá um abraço, um beijo, nesse ponto, nesse caso, o que vai fazer Hilul Hashem, faça isso, tá bom? Por isso que eu digo que, para você não errar, para você não ter falhas, meu conselho é vá para a sinagoga. Fique em casa não. Vá para a sinagoga. Tá? Porque você correu o risco de fazer um Hilul Hashem, ou você se desviar do jejum, do luto pelo Beit HaMikdash, a linha é muito tênue. Então, vá para a sinagoga. Acorda cedo, vá para a sinagoga, fica um tempo na sinagoga até o anoitecer, depois você vai para casa. Esse é o meu conselho que eu posso te dar. É melhor do que qualquer outra coisa. Bom? Nesse dia, por exemplo, o senhor agora até aconselhou estar na sinagoga. Pode estar, por exemplo... não pode, acho que O que pode estar? Estudar, não estudar. Não, estudar a Torá é proibido. A única coisa que é permitido estudar a Torá nesse período não, mas é uma boa pergunta. É estudar coisas relacionadas ao Beit HaMikdash, ao templo, aí é permitido, tá? Okay. E estudar leis de luto. Ver na Torá e no Tanar todas as coisas relacionadas ao luto. Entendeu? Inclusive é o seguinte, é um período muito bom. Geralmente a gente não tem tempo, quem não está numa estiva integral, não tem tempo de estudar coisas que não são tão práticas. A gente estuda mais as coisas que vai estar no nosso dia a dia. Agora luto, caso a gente até imagina que não vai ter. A gente pede achando que não tenha luto perto da gente. Mas é uma coisa que a gente precisa estudar para quando houver um luto, a gente saber. Então nesse dia a gente pode e deve estudar leis de luto. Pergunta que fica. Eu posso fazer negócio, eu posso comprar, posso vender? Não tem proibição. Pode ter lucro nesse dia. Porém, nossos caminhos falam que o lucro desse dia não tem bênção. Quer dizer que o lucro e trabalho que eu faço nesse dia, no dia 9, eu tenho maldição? Não. Tá? É um dinheiro kasher, é um lucro kasher, totalmente aceitável, é permitido. Ele só não tem brachá, não tem berachá, não tem bênção. O que significa? Que ele é um dinheiro, mesma coisa que uma pessoa de fora vai, trabalha e ganha. Não tem a brachá especial de Abraham, entendeu? Aquela coisa que fala assim, por que o judeu tem tanta... faz com que o dinheiro renda, tem uma bênção especial, investe aquele dinheiro e tem muito lucro. Justamente por conta dessa brachá de Abraham. Tá? O lucro do dia 9 de Av não tem brachá, é um dinheiro normal, dinheiro comum. Tá? Não é proibido, ele é kasher, novamente, ele é kasher, ele é honesto, ele pode ser feito, porém ele não tem brachá. Mas também não tem maldição. Não tem maldição, tá? Só para deixar claro. Vamos lá. Não pode se banhar nesse dia, não pode ter contato nenhum com água. Nenhum. A única coisa que pode se banhar nesse dia é o seguinte. O Netilat Yadayim. Mas tem que fazer Netilat Yadayim de manhã, Yaakov. Como é que eu faço? Netilat Yadayim de manhã, nesse dia, é somente na ponta dos dedos. Faz Netilat Yadayim só na ponta dos dedos.
para comer pão e para de manhã, depois do Modern Elefaner. Ok? Somente na ponta dos dedos. Fora isso, não se tem contato com água. Sabe, não seria melhor, então, levantar 2 horas antes de começar o jejum, já fazer logo tudo isso de vez? O Netelat Yadayim? Porque ainda não está ainda no jejum. Não, porque não estou falando do jejum, estou falando do dia. Então, o dia, só o jejum que começa no amanhecer. Todas as leis de luto começam no anoitecer, entendeu? No começo do dia. Então, entenderam? Então, o que acontece? Todas as leis de luto, elas começam esse ano no dia 4 de agosto, na terça-feira, à noite. Tá bom? no dia 5. E termina no dia 5 ao anoitecer, tá bom? Então, todas as leis de luto. O que começa ao amanhecer é só o jejum, tá bom? O último banho Então, O último banho é no dia 8 durante o dia. Durante o dia, durante a posição. Dia 5 de agosto de madrugada, tipo assim, 5 horas da manhã, já é o dia. Já começaria no dia 5. Sim. Ah, entendi. Ok? O jejum, O jejum. tá? Então, não seria melhor que levantar 3 horas da manhã, no caso seria, o dia começa às 5 horas da manhã, o sol já aparecendo, o dia, o grau do tempo. Não, agora no inverno não, ele está começando hoje, ele tá começando um pouquinho depois das 6 horas. Depois das 6 horas, depois, se você Então for. seria melhor então acordar 4 para poder fazer Netilat, come alguma coisa já. Não, Netilat Yadayim não pode fazer nesse Não dia. pode, não. Não pode. Somente na ponta dos dedos, entenderam? Na ponta do dedo. Esses 25 horas, todas as leis de lutos já estão funcionando. Menos o jejum, que é Mas só levantar durante o pra comer alguma amanhecer. refeição. Hã? Levantar para comer alguma refeição antes do jejum. Sim, Pode? aí sim, pode. É correto, Entendeu? né? É correto, inclusive, você fazer essa refeição do pão com ovo. Pão com ovo e alguns colocam cinza nele, tá? Cinza? Cinza. De luto, cinza, que jogam cinza sobre si no luto. Ah, entendi. Já viu no Monarca, eles jogam cinza? Ah. Eles também fazem isso também na alimentação. Então, por exemplo, você pode pegar... Como é que eu pego a cinza? Pega um carvão novo, tá? Raspa ele e coloca. Entendi. Entendeu? Alguns fazem isso, não é obrigação, não é alahá, é tradição nesse caso. Tá Mas bom? só faz então quem quer, né? Isso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as leis do dia 8, depois para você que chegou um pouco depois, mas isso pode ser feito 1 hora antes, ou seja, eu acordo 4h30 da manhã, nesse dia, no dia 5, que eu for comer, 4h30 da manhã eu acordo, preparo lá o meu pão com ovo, coloco as cinzas em cima, caso alguém que queira, e como até no máximo às 4h30, 5 horas da manhã, 1 hora antes do jejum, porque o jejum começa ao amanhecer. Entendi. Tá bom? Mas o luto começa na noite anterior. Tá. E uma coisa, depois da refeição do café, não vai ter vindo aí no sol, pode ficar por dentro ou não? Porque Não pode. Pode ter chegado. Não pode. Durante as 25 horas não pode. Tá bom? Vamos lá. Não se encosta em água nesse dia. Então, por isso que a gente evita fazer esforços para não suar e etc. Porém, por exemplo, Jacob, eu tenho filhos pequenos. Se meu filho sujar a fralda, posso lavar? Deve lavar. Tá bom? Não se pode... na verdade, esse banho que não se pode tomar, não pode ter contato com água, é nada que vai ter excrementos, porque a gente vai fazer oração nesse dia. Um dia de oração. E a gente não pode ter contato com oração, o nome do sagrado, meio aos excrementos. Então, lavagem para excremento pode, local. Agora, eu vou tomar um banho inteiro por conta de que eu fui fazer a Shariat Sar, não pode. Tem que lavar local. Pega a água, lava local, lava as mãos. Ok, pronto, acabou. Entenderam? Agora, banho assim, eu não estou me sentindo tão limpo. Posso tomar banho? Posso ter contato com água? Não. E acaba que horas de noite? 6 horas mais 3 estrelas? Vamos pintar as 3 Sim, estrelas? mesma coisa do Shabbat, marcação do dia. Tá bom? Aí você toma Se assim. estiver chovendo, não tiver chuva, se estiver chovendo, não tiver as estrelas. Não, então, marca o horário, mesma coisa. Então, o dia está terminando nessa época do ano agora que a gente está no inverno no Brasil, aproximadamente 6h15, que foi o que acabou o Shabbat, não foi isso? Foi. 6h15. Então, assim, aproximadamente 6h15. É bom que acaba a luto. O luto no dia 5 de agosto. Tá? Dia 9 de Av. Que aí começa o dia 10 de Av. Vamos lá. Vamos lá. A gente já falou sobre lavar, né? Se for no banheiro e está sujo, deve lavar onde está sujo, porque é luto, tá? Ou seja, foi lá. Hoje em dia tem bidê que facilita a coisa, né? A quem não tem bidê em casa vai,
pro box e lava onde tem que lavar para tirar a sujeira. Porque, Raverim, sujeira no meio da oração é pecado, tá? Embora você esteja de luto, tá bom? Então é só aquele banho de prazer que a gente não tem e aquele banho convencional que a gente toma por conveniência. A gente toma banho de manhã que às vezes não precisa e toma banho à noite. Quando você vem na rua até precisa, mas não precisa tanto. Então esses banhos assim, que são banhos mais de prazer do que necessariamente aqui é uma sujeira. Que aqui no Brasil a gente toma mais banho do que na Europa, se você não sabe. A gente tem uma cultura de banho aqui, na Europa não. Então assim, só pra gente ter ideia, banho, a única coisa que a gente pode fazer é tirar a sujeira, não tomar banho, entendeu? Qual é a questão? Esse costume do Brasil de tomar banho é por causa dos índios, não dos nossos colonizadores. Pode ser. Então, Gabriel, essa é a ideia. Tá? É a mesma coisa do Shabat, na verdade. A mesma coisa do Shabat, só que no Shabat a gente tem contato com água. Entendeu? Nesse dia não tem contato com água. Entendeu? Tô sentindo a minha mão um pouco seca. Posso lavar a mão? Não posso. Entenderam qual é a ideia? Por exemplo, a pessoa está resfriada, que muita gente está resfriada nessa época do ano. Está com o nariz sujo mesmo. Pode lavar com água e tirar? Pode e deve. Tá bom? Entenderam qual é a ideia? É proibido ficar de forma que as pessoas possam ficar zombar de você. Exatamente. E também no momento da oração, né? Como é que você vai ter tudo sujo, suja, né? Sim. Da terra no meio a sujeira. Sim, exatamente. Ok, entenderam? Essa é a ideia. Tudo em prol de oração com a Kadosh Baruch Hu, e não em prol do ser humano. Entendeu qual é a ideia? A ideia não é servir a mim, é servir a ele nesse dia. Você acha que você vai seguir essa linha de luta? Lá no Rio Grande do Sul. Tá nevando. Para eles lá vai ser mais fácil. Vamos lá. A caixa d'água. Dorme e se senta no chão nesse dia, a mesma coisa do dia anterior à noite, tá? Dorme no chão e senta no chão. Colchãozinho, né? Pode pegar o colchão e botar no chão, já tinha falado isso anteriormente, tá? Mas a ideia é você estar no nível mais baixo do seu estado de vida, entendeu? Porque é um luto, tá? Então você apronta a sua cama no chão e deita no chão. Cadeiras no alto não se pode, tá? Ou senta no chão ou então num banquinho mais baixo. Eu não sei, não vi nenhum lugar se puff pode, tá? Eu não ouvi, eu não li nenhum malachá que fala se puff pode. Mas talvez possa, porque ele é mais baixo do que uma cadeira normal, né? Aqueles puffs que são mais baixos que a cadeira normal. Puff que é alto e confortável não, mas o puff que é mais baixo. Cadeira alta não. Não. Tá? E não se senta à mesa, é sempre no chão. Se a gente for ler o Tanakh, a gente vai ver muito desses exemplos. Tfilim e talit. Pode usar tefilim e talit? Tefilim só à tarde. Tá? Tefilim não se usa de manhã nesse dia. A halakha de tefilim é que tefilim ele é usado normalmente de manhã. E é meritoso usar também tefilim à tarde, durante o dia. Só que nesse dia não se usa tefilim de manhã. Só à tarde. No jejum? No dia de jejum, no dia 9 de Av. Ok? Talit katan. Você dorme com ele para não ter que fazer a brachá de manhã. Tá? O talit katan, você que é o menor, né? Você vai dormir com ele para você não precisar fazer a brachá dele de manhã. Ok? Isso. Não se pode estudar a Torá. Tá? Não, no dia 9 de Av não. Você estuda o que é? A única coisa da Torá que é permitido é leis de luto e leis que estão relacionadas ao Beit HaMikdash, ao templo. Ou seja, Shulchan Aruch, a única coisa de Shulchan Aruch que pode estudar é o quê? Leis de Tisha B'Av e a lei de luto, tá? Restante nada. Rambam pode estudar o quê? Somente coisas relacionadas ao luto e coisas relacionadas a Beit HaMikdash. Parashiot. As únicas parashiot que podem ser lidas são parashiot ligadas a Avelut, a luto, e Beit HaMikdash. Por exemplo, E Mishkan. uma coisa que fala sobre Não pode. Não é disso aí, Não pode. Passou, né? Tá? Qual é a ideia?
A ideia é o seguinte, estudar a Torá dá muita alegria pra gente, correto? Nadav e Abihu? Hã? Nadav e Abihu poderia estudar eles? Eles não Nadav na e Abihu. inauguração do Beit Sim. Nadav e Abihu. Tá? Então assim, meu marido, a ideia é o seguinte, a Torá dá muita felicidade pra gente. E é um luto. Então, pra minimizar, pra gente ficar feliz, mas pensar no que a gente tem que pensar nesse dia, a gente estuda coisas relacionadas a esse dia. Ok? Tá bom? A ideia é realmente viver o luto, não é? Sim. É viver o luto. Não, coisas tristes ou coisas relacionadas ao Mishkan, ok? Eu não aconselho estudar coisas tristes, tá? É uma lahá, mas eu não aconselho estudar coisas tristes. Eu aconselho você estudar coisas relacionadas ao luto e coisas relacionadas ao Mishkan, tá? Mas existe também a ideia também de estudar coisas tristes na Torá. Torachá, repreensão do povo, retaeg ali, etc. Eu não gosto. Eu prefiro não. Eu acho que é por causa da cultura sefaradí que não gosta muito de expor muito torachá, coisas muito altas e tal. E os profetas estudaram questão sobre sofrimento do Mashiach, poderia também? Que envolve um luto. Por exemplo, Yeshayahu 53. Pode. Yeshayahu 53 pode. Tá? Yeshayahu 53 pode. De preferência também as três Haftarot de repreensão. Essas três últimas. Pode estudar. Vamos lá. O luto pelo Mikdash. Dia 8 pode usar perfume, mas o dia 9 não se pode usar perfume. Até o dia 8 você, de preferência, né, toma aquele banho especial, né, e coloca perfume, inclusive nas roupas, tá? Inclusive nas roupas, tá? Inclusive a gente não pode usar, é importante usar desodorante em pasta, tá? Porque ele evita também a transpiração, tá? Então você usa desodorante em pasta e usa perfume, inclusive nas roupas. Por quê? Para que você não possa suar no dia seguinte. Bom? Qualquer perfume? Hã? Qualquer perfume? Qualquer perfume. Tá? No dia anterior. Então você não tem que usar depois. Roupa. Tem que usar roupa de Shabbat? Não, não é obrigado a usar roupa de Shabbat. Tá bom? Você pode usar roupa normal se quiser. E Bom? equipar? Como é que vai fazer? Hã? E equipar? A kippah é normal. Como um dia normal. Bom? A roupa deve ser também, não pode usar uma roupa também muito prazerosa, tem que usar uma roupa mais simples. Então a ideia é não usar roupa de Shabbat. Na verdade a ideia é você ser proibido de usar uma roupa de Shabbat, por exemplo. Uma roupa comum do dia a dia. Isso, roupa do dia a dia. Ou além daquela, porque, tipo assim, existe aquela roupa do Shabbat, que é uma roupa especial que você vai pra ver. Mas tem a roupa do dia a dia, que você vai para o trabalho em algum lugar, que também não é uma roupa que consideramos assim, digamos assim, ruim, vamos assim dizer. Sim. A discussão, na verdade, qual é a discussão? A discussão é a seguinte, são duas ideias. Usar uma roupa de tecido ruim por conta do luto, porque isso faz parte do luto também, mas a ideia é o seguinte, pode ser, se caso isso gerar um Hilul Hashem, por exemplo, só falar assim, pô, caramba, Yehudi sempre tá bem vestido e agora tá vestindo mal pra caramba, então você não usa esse tipo de roupa, entendeu? Então a primeira preocupação é gerar Hilul Hashem, alguém falar mal de Akadosh Baruch Hu por causa da gente. Então, se alguém for falar mal de você porque você está andando uma roupa um pouco mais desleixada, você não faça isso. Use uma roupa que seja uma roupa normal, uma roupa comum, mas que também não seja uma roupa de Shabbat, que é a roupa mais especial que a gente tem. Entendeu qual é a ideia? Ok. Não ir ao mikvah. Tá? A gente não vai ao mikvah nem no dia anterior e nem nesse dia. Né? As mulheres que terminou de dar para ter contato com seu marido, nesse dia não vai no mikvah, ok? Geralmente tem um livro chamado Livro de Kinot. Quem quiser anotar esse livro, Sefer HaKinot, anota para o ano que vem você ter. Não vai dar tempo para a gente adquirir ele esse ano, mas é um livro importante com explicações, que ele carrega tudo que você precisa num livro só. Leis de Avelut, leis do Beit HaMikdash, leis de luto, 9 de Av, orações para se fazer, tem tudo num livro só. É o Sefer HaKinot, tá bom? Então é bom esse livro. Anota aí pro ano que vem, esse ano não vai dar tempo. Esse ano não vai ter Mikvah também não? Hã? Esse ano ainda não vai ter Mikvah não? Como assim, Mikvah? Para algumas pessoas. Assim, Sim, vai, sim, mas não para 9 de Av, entendeu? Não, mas vai ter, né? Sim. Vamos lá. Terrilim. A Marlocket se pode recitar Terrilim ou não. Por quê? De luto? Hã? Recitar Terrilim de luto? Porque Terrilim,
ele é uma coisa alegre também. Então a marloca de Cipolho você não pode recitar Terrilim. Salmos. 70, né? Então, eu acho que vai depender a gente está sendo assistido pela internet também, vai depender do que o Rav local disser. Eu, particularmente, só se for o Terrilim de Lamento de Davi. Só. Dos inimigos dele, né? Sim. Então, 70, né? Sim. Já anotei aqui. Tá? Não se pode distrair do luto. Nem um momento sequer. Não se costuma trabalhar, mas não é proibido. Tá bom? Não costuma trabalhar, porque geralmente falta um trabalho. Avisa pro chefe. Tenta compensar depois com hora extra. Mas não é proibido trabalhar, você pode trabalhar. Tá bom? Só que é muito mais difícil, você vai acabar se distraindo do luto, né? Eu já falei sobre o dinheiro que não tem berachá. Não se diz shalom e manishma para ninguém nesse dia. Tá? Porque pro enlutado você fala assim, a pessoa está enlutada, está sofrendo, você fala assim, shalom. Como assim shalom? O cara está enlutado. Entendeu? É a falta de respeito também. Diz também que não se pode, a Nalahá diz que não se pode, durante um ano, dizer shalom e manishma para quem está enlutado. Durante um ano, se a pessoa está enlutada, você não pode dizer shalom, mashlomcha, mashlomer e manishma para a pessoa. Tá? Durante um ano. Tá? Isso para o enlutado. Tá? Porque é meio que falta de respeito. A pessoa está sofrendo, você fala, tá tudo no shalom? Como assim tá tudo no shalom? A pessoa está sofrendo, entendeu? Então meio que é chato e é falta de respeito, tá? É a mesma coisa também, não se fala manishma. O que é manishma? Como é que vai sua alma? Entendeu? É muito sem noção a pessoa está de luto e você fala assim, manishma, como é que tá tua alma? Como é que você tá? Poxa vida. Mais respeito pelo lutado, entendeu? A questão é tato de respeito com a outra pessoa. Então durante um ano você não faz isso. E nesse dia a gente não fala manishma, como é que você está, como é que está a sua alma, shalom, essas coisas a gente não fala, tá? Isso se encaixa com o que o profeta Eliseu falou para Geazi, quando a mulher está do luto, ele falou, ninguém saudei com paz no caminho, vai. Sim. Essa é? Exatamente. E é tudo no Taná, tudo baseado no Taná. Ok? Então, Gabriel, essas são as ideias, tá? Entre os Sforadim, acho que eu não anotei aqui, os Sforadim, eles não comem carne até o dia seguinte, tá? No dia 10 de Av, não comem carne. Tá? Não comem carne durante o dia 9 e 10 de Av todo. De boi ou de frango? Nesse caso, carne geral. Carne geral, tudo. Os Sforadim não comem nem carne de boi, nem frango, nem nada. Durante o dia 10 todo. Volta a comer normalmente, mas não come carne. Tá bom? Shmuel está nisso desde quando? Um ano, né? Tá um ano sem comer carne. Entenderam? Então, essas são basicamente as alahot do luto que aparecem na Torá e no Tanakh, que são resumidas na Alahá para o dia 8, 9 e 10 de Av, tá? Daqui a pouco a gente vai estudar Shulchan Aruch, mas a gente basicamente passou por tudo. Só que a gente vai falar alguns detalhes no Shulchan Aruch daqui a pouquinho, tá bom? Na próxima aula. Alguma dúvida? Não? Sem dúvidas? Então, Hazak Baruch. Baruch Shemot. Amém.